Olá pessoas, eu sou a Mari e esse é o review do segundo episódio de We Are Who We Are. E sim, esse vídeo vai conter spoiler e, surpreendentemente, esse episódio tem o mesmo nome do primeiro, Right Here, Right Now, só que 2. Por quê? Assim como eu imaginava, esse episódio a gente vai conhecer a Caitlyn, a nossa outra protagonista. E sim, vão se passar nos mesmos dias que a gente viu lá no primeiro episódio, só que pelo olhar da Caitlyn, sobre a perspectiva dela, e a gente vai conhecer um pouco dessa personalidade que eu amei. E diferente do Fraser, a Caitlyn já mora lá na base militar há um certo tempo, então ela já tem uma rotina, já tem amigos, já tem um namorado e já lida bem com o lugar ali também, então não é nenhuma novidade aquele local para ela. E a gente vai saber também que ela tem uma relação muito forte com o pai dela. Então eles são super amigos, super próximos, fazem várias coisas juntos. Já a mãe, não é que ela tem uma relação ruim com ela não tem, pelo menos até então não. Mas é uma relação um pouquinho mais distante, até porque tem coisas que ela nem fala que aconteceu com ela, por exemplo. E diferente do Fraser, que é super inquieto, a Caitlyn é calma, serena na dela, mas ainda assim ela tem várias questões para resolver ali com a adolescência dela. Um ser humano, né? Todo ser humano tem questões para resolver e a Caitlyn também tem. Então, para começar, lá no meio do episódio, a Caitlyn fica menstruada pela primeira vez. E ela lida até que bem com aquela situação, ela lida ele de forma leve, só que ela não conta pra mãe, o que é um pouco diferente, porque normalmente uma menina quando fica menstruada, a primeira coisa é pedir ajuda pra mãe, ela não pede ajuda pra mãe, ela se vira ali pra aprender a usar o absorvente sozinha e ela comenta só com o pai. E ela diz que o corpo dela tá mudando, que ela se sente um pouco diferente, um pouco esquisita. Eu achei muito engraçado que depois que ela menstrua, ela fica com muito sono. Então ela tá sempre bocejando e eu achei perfeito isso, porque, cara, fala sério, menstruada dá muito sono. Eu, pelo menos, sinto muito. E principalmente ela tá tentando entender sobre a identidade dela. Então ela tem um relacionamento heterossexual com o menino, mas em alguns momentos ela também pega as roupas do pai, se veste de homem e se denomina como Harper. E claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, a identidade de gênero e orientação sexual são coisas diferentes. Então o fato dela gostar de homem até esse momento e gostar de se vestir de homem não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ela tá tentando entender onde ela se identifica e se ela precisa se identificar de alguma coisa. Às vezes ela só quer ser quem ela é, mas é muito legal a gente ver esse processo dela e dela se conhecer, de autoconhecimento mesmo. Lá naquela cena mais pro final do bar, onde ela tá vestida com as roupas do pai, o Fraser vai atrás dela, ela questiona ele em algum momento, ela pede pra ele parar de seguir ela, isso a gente não tinha visto no primeiro episódio, e ele fala que se ela quer fazer isso, que no caso é se vestir de homem, que ela precisa fazer de outra forma, que ela não pode usar as roupas do pai, ela precisa ter a roupa dela. E ela acaba falando que só tá brincando ali, ele entende que não é bem por aí a situação, mas ela mesma não sabe muito bem o que ela tá fazendo, então ela finge que não é nada, que é só uma brincadeira. E aí depois que isso acontece, o Fraser pega ali um par de roupas e deixa na casa dela pra ela, com a mãe, que entrega pra ela. A mãe até comenta que ela tem que ser legal com ele e tal. E são roupas que cabem nela, que servem nela, porque as roupas do pai ficam enormes. E ali ele mostra pra ela que ela pode ter roupas masculinas também, qual o problema? Por que ela não tem? Por que ela precisa pegar do pai e tal? É muito fofinho esse momento. Esse foi um dos poucos momentos que a gente pode gostar do Fraser, porque eu sei aí que tem muita gente que detestou o Fraser, eu não consegui odiar ele, mas eu não super gostei também, mas enfim, ali a gente vê que ele também pode ser legal. E falando um pouco sobre a fotografia, eu gostei muito como ela conversa com o personagem principal daquele episódio. Então lá no primeiro episódio, o Fraser ele se veste de laranja, de amarelo, colorido, ele é todo chamativo, ele pinta a unha, então o episódio é mais claro, tá muito calor nesse dia, a gente sente que tá calor com ele, a gente entende o tom daquele dia, né? Já com a Caitlyn, mesmo se passando nos mesmos dias, a gente não tem essa sensação.
Ela usa muito azul mais escuro, verde, xadrez, preto. Ela é mais sóbria no estilo, não é sombria, é mais sóbria mesmo, mais discreta. E a fotografia tá assim, o dia tá mais nublado. A primeira cena, por exemplo, que mostra ali um céu azul, o céu ele não tá nublado, mas ele tá um azul escuro bem forte. Então a fotografia conversa ali com eles diretamente. E não é só a fotografia que conversa com eles, a trilha sonora também. Porque lá no primeiro episódio, a trilha é aquele piano agitado, inquieto, assim como o Fraser. É muito agitado, né? Já nesse segundo episódio, a trilha é mais calma, é mais delicada, é mais serena, assim como a Caitlyn. E eu quero falar rapidamente sobre o irmão dela, que é o Danny. Eles andam juntos, eles têm os mesmos amigos, mas eles acabam sempre implicando um com o outro. E ele tem alguns detalhes ali, como por exemplo, ele estuda árabe, em algum momento ele toca no assunto religião. Então a gente já viu que a família dela provavelmente é muçulmana, eles são muito conservadores, não deve ser o foco da série, mas é uma coisa que a gente percebe que o Danny leva bastante a sério, ele é um cara conservador. Eu não sei se isso vai ser aprofundado em algum momento, se isso vai ser empecilho para Caitlyn se vestir da forma como ela quer, ser o que ela é, mas é um detalhe só pra gente reparar ali rapidamente. E claro que a gente já percebeu assim de cara o quanto o Fraser e a Caitlyn são diferentes um do outro. Nesse episódio a gente não vê muito o Fraser, assim como no primeiro episódio a gente não viu a Caitlyn, então eu tô louca pra chegar ao próximo episódio pra gente conhecer e ver eles juntos pela primeira vez. Mas eu acho que essa amizade pode ser muito importante, porque meio que um tem o que o outro não tem, então essa coisa do Fraser ser muito agitado, a Caitlyn ser mais na dela, a Caitlyn tem uma boa relação com a família, mas ao mesmo tempo o Fraser não tem, mas o Fraser tem uma família que não é conservadora, a Caitlyn tem uma família conservadora, então assim, são coisas, é um equilíbrio entre um e outro que pode dar um match legal. E independente de qualquer coisa, o Fraser é um cara que ele é muito o que ele é, então ele se veste da forma como ele quer, ele se porta da forma como ele quer, tem o lance de pintar as unhas de cor, de não sei o que, ele é muito ele. E a Caitlyn ainda tá tentando descobrir o que ela é. Então essa relação pode ser muito legal e um ajudar o outro nos problemas que eles têm, nas questões que eles querem resolver melhor. Então é isso, eu gostei muito, muito, muito desse episódio. A série mantém esse ritmo de cinema europeu que é mais lenta, que tem muito silêncio. A gente até ouve assim os passarinhos, o barulho do mar. É uma coisa que acontece muita coisa, mesmo sem ter muita ação e tal. Eu sei que não é pra todo mundo essa série, que não vai ser um super hype de produção, mas eu estou amando We Are Who We Are, então conta aqui nos comentários se você tá curtindo, o que você achou da Caitlyn. Eu amei a Caitlyn, eu não vejo a hora de ver esses dois juntos. E curte o vídeo, segue o 7lish nas redes sociais, no blog, no Instagram. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e até a próxima semana ou o próximo vídeo. Beijos e tchau!